Davi Ramos, bom dia. O que vocês acham que vai acontecer quando o Gerson voltar? Vai tentar ele no lugar do Luiz Araújo ou banco mesmo? Porque tirar o De La Cruz é impensável. Eu acho que não dá para adivinhar, né, Mauro? Vai depender de como o Gerson voltar, onde ele vai jogar bem. E aí, aos poucos, vai dando resposta. Ele vai jogar porque o calendário é insano. E aí, ele virar titular ou não, vai depender do desempenho do próprio, né? Como eu falei há pouco, eu acho que vai acabar essa coisa desses 11 que todo mundo sabe de cor. Não vai ter mais, não vai ser possível. Ele vai trocar provavelmente a cada jogo, de acordo com o adversário. Eu imagino que o Tite vai ter que se adequar a isso. Então, acho que essa discussão ela vai desaparecer naturalmente. E vai ter jogo que não vai jogar o De La Cruz. Estava com 2 cartões amarelos, poderia ficar fora da final agora. Vai ter um dia que ele vai ser suspenso. Vai ter um dia que não vai jogar o Arrascaeta. E assim vai. O que está ficando claro para mim é assim, para o Tite, o Alan entrou no lugar do De La Cruz, já começa a imaginar. Então ele vê o Alan como suplente do De La Cruz. O Igor Jesus no lugar do Pulga. O Vitor Hugo é o cara que joga no lugar do Luiz Araújo. E o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha ou do Luiz Araújo. O Carlinhos é o reserva imediato do Pedro, né, que o Gabigol está suspenso. E o Matheus Gonçalves é o reserva da Arrascaeta. O Vinha é o reserva do Ayrton Lucas, o Wesley é o reserva do Varela, e na zaga ele tem o Davi Luiz e o Léo Ortiz para os lugares do Fabrício Bruno e do Léo Pereira, além do Cleiton, né, que aí é a última opção. Então, se não jogar o Fabrício, em tese, joga o Léo Ortiz. Se não jogar o Léo Pereira, pode jogar o Davi Luiz, em tese ali. Enfim, mas já está mais claro assim quem é quem entre os que ficam de fora. Até por esse jogo mesmo. Sai o Arrascaeta, ele põe onde o Matheus Gonçalves? Põe sempre naquela mesma função. E ele certamente pensa nisso em função dos desfalques que vai ter na Copa América. Então já vai ficando mais claro aí como é que ele imagina. Ele, por exemplo, hoje eu não consigo imaginar que o Arrascaeta não jogando jogue Vitor Hugo por dentro. Porque ele não está usando. Ele sempre põe o Vitor Hugo no lugar do Luiz Araújo. Pode ser que mais perto da Copa América ele faça algumas experiências mudando alguns jogadores de posição. Porque ele tem que pensar nisso desde já. Qual é meu time sem esses caras? O Pedro pode ser convocado também, né? Além dos 3 do meio-campo que sempre serão convocados, os chilenos e os 2 uruguaios. Lateral esquerdo, pode ser que ele fique sem os 2, mas aí o Ayrton Lucas nem jogou pelo Brasil, né? Só viajou. Então a gente não sabe se o Dorival vai seguir como convocando. Mas o Pedro, acho que ele vai acabar chamando. Eu acho que vai acabar chamando. O Fabrício Bruno, tudo bem que tem outros zagueiros ali. Você tem reposição, até melhor. Você falou do substituto do Arrascaeta, né? Talvez ele possa usar até quem já está jogando. Porque, por exemplo, se ele bota o Alan no lugar do Arrascaeta no jogo, bota o Alan no primeiro volante, avança o lugar para segundo e o De La Cruz faz essa questão, essa posição de meia, né? Então ele pode mudar até jogadores, né, André, que já estejam jogando, né? Mudar de função, né? Eu acho que ele já está até trabalhando o Alan. Eu acho que, de repente, já ficou meio que definido assim, olha, a contratação dessa janela aí de abril, o Mauro pode trazer informação, é só uma impressão minha, vai ser o Carlinhos mesmo, um atacante, e o Alan vai quebrar um galho de segundo homem. Porque ele tem entrado ali nessa função de segundo homem, um pouquinho mais adiantado e tal. Então o Igor Jesus é o reserva do Pulgar e o Alan é o reserva do De La Cruz, nesse momento, né, sem o Gerson. E de repente, quando o Gerson voltar, pode ser que o Gerson seja a reposição ao Arrascaeta, principalmente ali na Copa América. Não dá para imaginar um meio-campo com Igor Jesus, Alan e Gerson durante a Copa América. Então, assim, acho que é uma questão de realmente ver como é que isso está sendo pensado pelo Tite. Mas o Alan tem entrado chegando na frente muito mais do que ele já chegou jogando pelo Flamengo e até na maior parte das vezes que ele jogou pelo Atlético. Ele é um volante ali de primeira função ali de qualificar a saída de bola e ele não está sendo assim. Tudo bem, ele faz um pouco de revezamento ali, às vezes o Igor Jesus vai lá na frente e tal, mas se pegar um mapa de calor ali, certamente ele vai estar jogando numa área mais adiantada do que ele vinha jogando em outras equipes. Tem que ver se isso foi uma coisa, está sendo uma coisa esporádica, ou se o Tite chegou e falou, conversou e falou, olha, tem esse espaço aqui. A gente estava pensando em ir ao mercado, mas se você ocupar bem aqui, a gente pode, de repente, focar em outra função. E ele está entrando e, olha, no sábado ele entrou bem, o jogo já estava resolvido e tal.
Mas ele entrou bem, entrou com vontade também no Fla-Flu. Primeira bola que pegou, saiu conduzindo e finalizou para o gol. Então é um jogador que pode potencialmente cumprir essa função ali de segundo homem, chegando um pouco mais à frente. Não é a dele, mas, amigo, no futebol, muitas vezes, né, não é a do jogador, mas é onde ele vê uma possibilidade de participar mais, de jogar mais, porque se ele ficar, não, professor, eu sou primeira função, então tá, meu filho, então você vai ficar mofando aí no banco, porque quando o Pulgar sair, quem vai entrar é o Igor Jesus. Aí é questão de escolha, o jogador normalmente quer jogar, né? Deixa eu dar uma corrida aqui, porque tem vários superchats aqui, agora bombou de superchat. Mandar um abraço para o Herbert Martins, que está aqui sempre assistindo a gente. O Thiago Fux, será que o Tite vai usar 2 times como o Dorival? Cara, eu acho difícil. Eu acho que ele vai mudar de acordo com o adversário, vai mudar 3, 4 jogadores, 2 às vezes, 1. Agora, ter 2 times eu acho quase impossível o Tite, né? A fazer igual ao Dorival. O Gilson Gomes, bom dia. Vocês acham que os muitos gols perdidos têm a ver com o nível da competição e o que precisa ser ajustado no ataque do Flamengo? A questão é que o Flamengo já perde gols tem muito tempo, né, André? Não é de hoje, né? Então, enfim, não é nem só no Carioca, no Brasileiro do ano passado, o Flamengo é uma coisa que já é recorrente no Flamengo. O Thiago Fux, hoje qual reserva do Varela? Essa lateral preocupa? Hoje é o Wesley, o reserva, só que ele está lesionado. Então, o Santiago Campos, que é o paraguaio, não foi relacionado nem para o final do estadual e nem para a Libertadores, né? Então não tinha lateral direito. Talvez, se acontecesse algum problema com o Varela, talvez ele pudesse botar o Fabrício Bruno, mas ele teria que improvisar. O Fábio Spar, na minha opinião, o elenco do Fluminense tem que ser analisado pela imprensa esportiva em geral, não pela qualidade atual dos seus jogadores, mas pela qualidade que um dia tiveram. Tá aí, né, a opinião do Fábio Spar, mandou um superchat aqui, obrigado, Fábio. Eu acho que é muito disso também, né? O Fluminense tem essa questão da idade, né, Mauro, que ano passado conseguiram ganhar a Libertadores, que era uma Copa, e mesmo assim passaram sufoco contra o Inter, contra o Argentino Júnior, mas é isso, são jogadores que já foram muito maiores do que são hoje, né? Mas atingiram o grande título, agora veteranos, né? Assim, essa questão do Fluminense é muito complexa, porque o treinador ele defende essa quantidade de veteranos, fazendo sempre um recorte copo meio cheio. Por exemplo, do jogo da LDU, ele falou: os veteranos vieram resolver o jogo. Sim, jogaram 20 e poucos minutos, né? Mas na Libertadores, quando a coisa aperta, ele bota jogadores mais jovens em campo. Então, não dá para segurar a onda só com ele. Isso é óbvio, né, gente? Se fosse assim, o jogador de futebol atuava até os 45 anos, 48 anos. Não dá, tem uma hora que não dá. Quando chega na fase dos 30 e poucos, tem vários jogadores com essa idade, você vai ter uma queda física, uma queda de rendimento. Você está jogando contra caras mais jovens, mais inteiros, mas com menos sequelas de contusão ao longo da carreira, né? Tem isso também. Ao longo da carreira, o jogador toma muita pancada, e quando vai ficando mais velho, está mais desgastado. O cara mais novo está mais inteiro, em tese, pelo menos. Então, assim, é uma situação que é bem complicada. Eu continuo achando que o Fluminense campeão da Libertadores com vários veteranos é exceção, não é regra. Entendeu? Isso não é receita. Teve gente, porque viu, tem que contratar. Não tem que contratar ninguém veterano. Tem que contratar um jogador mais jovem, um ou outro veterano vai. O Flamengo, nesse ponto, tem acertado, a meu ver, a adotar já há uns 3 anos uma política de contratação de jogadores nessa faixa de idade, de 25 a 27. Até o Carlinhos, que contrataram agora, tem 27 anos. Pode ver. Arrascaeta, Vinha, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, um pouquinho mais, 28. Esses caras todos, Cebolinha, Luiz Araújo, 25, 26, 27, sempre por aí. Que são caras já mais maduros, não são garotos, mas também não são veteranos, que você faz um contrato de 4, 5 anos, esses caras vão terminar o contrato no máximo aí com 31, 32, 33, estourando o Léo Ortiz. 5 anos de contrato. Hoje só o Davi e o Bruno Henrique, acho que são acima de 30, né? Sim, só os dois.